Seja muito bem-vindo ao Entre Linhas e Ciclos podcast, que conta as verdades nuas e cruas sobre trabalhar no Reino Unido. Me chamo Maristela Aroca e por aqui vamos ter uma montanha-russa de emoções. Desde frustrações que podem te fazer pensar onde é que eu fui me meter, até chegar às conquistas que fazem tudo valer a pena. Por aqui vamos descobrir que nem tudo é o glamour do Big Bang e também saber quais são os perrengues de vir para um país começando do zero. E claro, os segredos para vencer esse mercado de trabalho com a companhia da Thaís Outgot, uma super profissional de recursos humanos aqui no Reino Unido. Então, prepara o coração e, claro, o chá também. Para você que não conhece a Thaís Outgot, ela é uma recrutadora, ela trabalha com recursos humanos, mora aqui em Londres há 10 anos, mas tem 20 anos de experiência, não é, Thaís? Sim. Na verdade, eu estou fora do Brasil há quase 15, né? Em Londres há 12, mais ou menos. Me fala um pouquinho sobre esse seu trabalho de recursos humanos. É uma coisa que você já trouxe do Brasil? Já era um trabalho que você exercia quando veio morar fora, né, do Brasil, quando veio para Londres ou quando saiu do país? Como que foi? Na verdade, não. E que é uma coisa muito interessante, até na questão de você fazer transição de carreira, que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Meu background é hotelaria, né, hospitality, que é uma das coisas que mais te dá habilidades no mundo, porque você lida com diversas áreas, diversas pessoas e aprende muita coisa. E foi muito isso que aconteceu. Eu sou formada em turismo e hotelaria originalmente no Brasil, trabalhei muito tempo com isso lá. Eu trabalhei com quase tudo relacionado ao turismo que você possa imaginar. Eu só não trabalhei dentro de navio, porque eu não queria era uma fazer. Coisa da tua praia, né? Não, ficar preso dentro do navio não era uma coisa que eu queria fazer, mas eu trabalhei em companhia aérea também, na parte de atendimento ao cliente. E nós saímos do Brasil, trabalhei em Portugal na parte de atendimento ao cliente com a companhia aérea e depois viemos para cá, para Londres, onde foi um lugar que eu literalmente pude escolher o que eu queria fazer. O que você realmente queria fazer. O que eu queria fazer e o tempo que nós passamos em Portugal também afetou muito isso, porque eu passei durante 1 ano e meio procurando emprego lá. E eu fazia 2 ou 3 entrevistas por semana, então foram uma média de 150 entrevistas em 1 ano. E até eu entender, exatamente, até entender como é que a coisa funcionava. Lógico, isso é muito cansativo, Thaís. Eu não tinha ideia de que você tinha passado por isso. Aliás, você e um monte de imigrantes que passam por isso, né? Isso foi uma das coisas que também contribuiu para eu chegar a fazer o que eu faço hoje. Porque quando eu cheguei aqui em Londres, teve essa diferença enorme de abordagem, vamos dizer assim. E eu voltei a trabalhar com hotéis, eu aqui recomecei de baixo. Eu, quando estava no Brasil, eu já era supervisora de recepção. E aqui eu voltei ao cargo inicial de recepção, que basicamente é atender telefone. Lógico que funciona de uma maneira diferente. Internamente, você internamente, fala? Nada no front desk? Era o front desk, mas eu não ficava no balcão. Eu ficava, né, o que a gente chama na central telefônica. Só que aqui funciona bem diferente, porque eu lidava com reclamações o dia inteiro. É basicamente um customer services? Basicamente. Tá. Então, todas as ligações internas e externas passavam por ali. E depois de 1 ano, a minha chefe falou assim pra mim, você não é pra fazer isso. Porque eu entrei nessa vaga porque eu queria entrar na empresa. Claro. E eu lembro que a minha diretora de RH na época falou assim, não tem outra coisa pra você nesse momento. Eu falei, não, vamos, né? Eu cheguei aqui em Londres, aquela coisa que a gente sempre fala, não sei falar inglês direito. Eu já trabalhava com inglês no Brasil. Tinha uma das perguntas que eu ia te fazer agora nesse processo. O seu perrengue não foi com a língua. O seu perrengue foi começar num projeto novo, onde você veio de um outro sistema, que o Brasil tem um sistema completamente diferente, com outro nível, né, de trabalho, financeiramente falando, e ter que recomeçar do zero. Qual é essa sensação para você? Como é que foi isso para você? Fala para mim. Bom, Londres para mim sempre teve essa coisa muito de... Eu sempre me senti muito em casa em Londres, né? Eu sempre quis morar aqui. Então, o recomeçar para mim não foi no sentido tipo, de me rebaixar, porque eu sabia que, principalmente por essa diferença de ter passado tanto tempo procurando emprego, né, em Portugal e depois de ter conseguido com muita dificuldade, e aqui eu pude escolher, eu já senti ali... Já te deu um grande boom, né? Que ia acontecer. Então, depois desse 1 ano trabalhando, a minha chefe virou assim pra mim, assim, você não pode ficar fazendo isso. Então, quando ela me promoveu, eu pulei 7 cargos. Uau! Eu de atendente de telefone, eu parei... Santa anja essa moça, hein? Não, mas eu vou ela explicar te observou. Eu vou explicar o porquê.
eu passei a ser gerente de plantão e guest relations, que é uma relações públicas que tem muito aqui. E ela foi uma das pessoas que, né, um dos casos que a gente vê muito, né, principalmente em hospitality, ela chegou em Londres sem falar uma palavra de inglês, como camareira. Eu fazia entrevista das camareiras com tradutora, de pessoal da Rússia e da Latívia, porque elas não falavam inglês. Uau! Porque o trabalho era, você tem que limpar. Sim, não necessariamente falar a língua. Não necessariamente falar a língua. Cumprir o trabalho e dano, as né? As pequenas frases que você aprende, você vai São desenvolvendo. necessariamente técnicas ali do dia a Exatamente. dia, né? E você tem sempre uma pessoa para te guiar. Sim. E ela começou assim. Com o tempo ela foi aprendendo, ela chegou a gerente de governança. Olha. E depois de um tempo a empresa me permitia isso, ela trocou e foi para o front office. Hoje ela é gerente de um hotel em Petersburgo, se eu não me engano, mas ela trabalhou em grandes hotéis aqui. É tão também. gostoso ver a história das pessoas e todo mundo começa dessa forma, Exatamente. né? É interessante porque quem cai de paraquedas aqui como imigrante acha que simplesmente vai começar o trabalho logo no dia seguinte e não é assim. Não. Mas voltando para esse projeto do Recursos Humanos, onde você entendeu que isso era um projeto para a vida, na sua vida profissional como um todo? O que acontece? Os meus quase 20 anos de hotelaria, existe um denominador comum, que é lidar com pessoas. Sim, E a empresa basicamente, né? Basicamente, com a pessoa, seja a pessoa, o hóspede, o funcionário. Então, eu sempre lidei muito com as pessoas. E dentro da empresa que eu trabalhava, a gente tinha a oportunidade de se desenvolver em várias áreas. Então, eu fui gerente de recepção, depois eu fui gerente de vendas e eventos durante algum tempo. Eu trabalhei em 3 hotéis diferentes da mesma empresa. E no final, eu já estava trabalhando com a parte de administração executiva e marketing. E sempre gerenciando pessoas. Então, eu aprendi a Envolve fazer de uma tudo. certa forma, né? Você conseguiu circundar todos os processos desse trabalho que você pegou e ali você realmente entendeu que a área de recursos humanos seria o teu caminho para um projeto profissional. Aí você se especializou na área, sim, buscou esses recursos que a gente chama de skills aqui, né? E como é que foi essa história quando você... agora você é mãe. Me conta aí, porque essa parte é muito importante para a mamãe que está nos ouvindo, exatamente, porque quando a gente entende que a gente sabe e aceita o que a gente quer, quando não tem filhos é uma coisa, sim, e quando a gente tem filhos é outra. Bem, você teve que interromper esse processo no teu trabalho? Como que foi isso? Aconteceram algumas coisas diferentes, porque, como eu falei, eu fui aprendendo a fazer as coisas, eu só não tinha o que a gente chama de habilidade técnica, que depois eu fui buscar. E sim, a minha filha ela foi super planejada, justamente porque eu sempre quis conhecer o mundo e eu quis aprender e me desenvolver na minha carreira antes que isso acontecesse. Já casada? Já, eu e meu marido, a gente está junto há quase 20 anos. Então, uau, é uma vida, hein? É uma vida. Então, foi uma coisa que a gente planejou para acontecer de uma maneira que a gente tivesse uma estrutura. Eu tive o prazer de te ver gravidinha. Super grávida. Foi uma delícia estar naquele momento lá juntas. Um momento também de entrevista, você lembra disso? Foi inclusive muito gostoso. Um projeto, inclusive, de mulheres, né? Exatamente. Maravilha. Depois daí a gente nunca mais parou de se ver. Mas por quê? Por quê? E é isso que acontece. Fala aí. Eu engravidei, eu estava já na administração executiva do hotel e a pandemia aconteceu. Tá. Quando a pandemia aconteceu, quando a gente se encontrou aquela vez, eu estava grávida de 6 meses. A pandemia aconteceu, eu estava grávida de 7. Então foi logo em seguida. Foi. Eu não me lembrava desses detalhes de time ali. A minha filha nasceu no meio da pandemia. Ela nasceu no meio do lockdown. E que loucura. Tiveram várias coisas que a gente teve que se adaptar, porque hoje em dia a gente tem um monte de recursos online que naquela época ninguém sabia como é que ia ser feito. Com certeza. Então a gente teve que meio que descobrir como é que ia ser feito. E por eu já estar na gerência, eu sabia que hotel fecha, gente, turismo fecha, o dinheiro não entra. Então eu sabia que a primeira coisa que ia acontecer era eles começarem a fazer as redundâncias. E eu sabia que o meu cargo não era um cargo de necessidade. Então eu já tinha aquilo na cabeça que ia acontecer. Então eu fui feita redundante e minha filha tinha 2 meses. Mas eu levei de boa, eu falei assim, isso está acontecendo porque se a hotelaria não saísse comigo, eu não ia sair da hotelaria. A verdade é essa. Você acredita, então, que vamos lá, passa fora, foi o momento em que você se revelou dentro do projeto que você, de fato, queria para a tua vida? Foi. Que legal. Às vezes precisa de um empurrãozinho, né? A gente fica numa zona de conforto, às vezes, na situação. E hoje eu vejo que não teria dado certo eu voltar. A ideia era que eu voltasse e assumisse um hotel como gerente de hotel, não como gerente geral, mas como hotel manager.
Tanto que eu, a louca, fiz um MBA grávida, né? Tipo, eu comecei Uau. MBA com 8 meses, barrigão, maluquice, que a gente acha que a gente vai ter tempo. A gente acha, né, que vai ter tempo. Você conseguiu concluir? Claro. My gosh. Eu tenho fotos de eu estudando no chão com a Que Lorelai colocando a mão nos barato. papéis, eu consegui concluir. Isso foi uma das qualificações que eu fiz. E quando ela estava fazendo 1 ano, eu comecei a repensar o que eu ia fazer. Sim. E as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a me procurar para ver essa questão de recolocação, como é que eu faço, porque eu já trabalhava há muito tempo. Sim, né, claro. numa área administrativa aqui. E aí começaram a surgir, e eu comecei a ver que aquilo realmente era uma coisa que eu podia continuar fazendo, porque eu já fazia esse trabalho dentro da empresa sem perceber. Eu sempre desenvolvi as pessoas ao meu lado. Você só não intitulou, na verdade, né? Você acha que... Você não entendeu naquele momento que aquilo já era o que você já fazia e que já executa hoje. Que interessante. Tanto que eu tive vários mentorados na minha carreira, que foram... Eu tive mentorado da Índia, que dentro da empresa tinha esse programa. Eu tive mentorado de outros departamentos que foram para outros lugares. Um dos meus maiores casos de sucesso, eu tenho uma menina que trabalhava comigo, e no meio de um problema que ela estava tendo um problema com o hóspede, que ela fez uma hóspede chorar no check-in, eu descobri que ela, na verdade, queria ser aeromoça. Ela hoje está 10 anos na EasyJet, feliz da vida. Que eu falei, então nós vamos trabalhar para você chegar na EasyJet, não é ser aeromoça. E você fez esse plano de carreira com ela? Eu fiz um plano de carreira com ela. Assim, se você não está feliz aqui, nós vamos descobrir onde é que você vai chegar lá. E às vezes a pessoa precisa entender o lugar dela, né? Você cria esse projeto para ampliar a mente dessa pessoa para onde ela quer, de onde ela está, para onde ela quer chegar. Seria basicamente isso nas suas consultorias? Eu acho que é muito importante a gente mencionar que a ideia que nós temos de recursos humanos no Brasil ainda é uma ideia um pouco engessada, porque aqui, principalmente Europa e Reino Unido, recursos humanos é exatamente o que o nome fala, é você gerenciar o recurso humano. É uma gestão. Tanto que hoje em dia o recurso humano ele faz muito mais parte de business, de gestão estratégica, do que a contratação, recrutamento. Tem muito a ver com a alocação daquele recurso. São situações diferentes dentro do mesmo processo, mas cada um caminha separadamente. Porque tudo que você faz numa empresa tem a ver com as pessoas com que você, você tem lá dentro, tanto o cliente interno com o cliente externo, né? Verdade, então, verdade. É a gestão daquela harmonia, daquela cultura, né, que você faz. E foi uma coisa que naturalmente foi acontecendo. Eu, quando comecei a fazer só a parte de carreira, eu me lembro até hoje do primeiro currículo que eu fiz. Eu me lembro que eu tinha medo de fazer LinkedIn, porque era uma coisa que eu falei assim, eu não tenho certeza se ainda é isso. E quando eu comecei, eu falei assim, não, vamos pensar, eu vi lá na frente, hoje. Eu já sabia onde eu queria chegar. Prospecção, né? Os quadradinhos, né? Sim, eu sabia que esse quadradinho agora, aquele quadradinho depois, que tem a ver com isso também, com a questão de você gerir como é que você vai fazer as coisas. É planejamento, né? Nossa, que legal. Super gostei de ouvir essa história, porque, na verdade, a gente fala de tanta coisa do processo profissional, mas é tão bom saber o que a pessoa tem por trás, os bastidores. E essa história eu não conhecia. Fiquei muito feliz de poder saber um pouquinho desse espaço seu de perrengues, esse processo de Portugal que não foi muito feliz. E hoje você está feliz com o que você está fazendo, aonde você está. Exatamente, muito feliz. Obrigada por essa oportunidade de conhecer você, mulher. Então, Thaís, fala pra gente quais são os principais desafios que o imigrante tem quando ele sai do Brasil. Você já respondeu inúmeras perguntas a respeito disso, para vários espaços, várias entrevistas, mas ainda vejo muita gente em grupos de Facebook fazendo perguntas, às vezes muito aleatórias, sem uma profundidade de entendimento. Eu quero crer que quando as pessoas passam a ouvir quem de fato conhece um processo, entendam que tem um caminho para fazer. Fala para mim o que você pensa sobre isso e quais são esses desafios maiores que eles enfrentam, porque não é para assustar, não é para desanimar, mas para chegar com os 2 pés no chão. O primeiro emprego vai ser o emprego da vida, e não é verdade. Não, é raro isso acontecer, inclusive, né? E às vezes as pessoas ficam assim, você tá, né, deixando a pessoa meio desanimada. Não, a gente tem que ser realista, né? É uma coisa que a gente aprende no Reino Unido é ser realista. Claro que você pesquisar como que as coisas funcionam aqui é importante. Por quê? As estruturas, como a gente até estava falando na questão dos recursos humanos, são muito diferentes do Brasil. Isso é o primeiro ponto. Então, por exemplo, eu gosto de dar esses 2 exemplos, RH e marketing.
Uma pessoa de RH aqui é uma pessoa formada em RH, em business, em gestão. Um psicólogo aqui jamais vai trabalhar em RH, a menos que ele tenha experiência prática. Mas ele vai ter que fazer umas outras especializações locais. Não tem jeitinho brasileiro mesmo? Não. Por quê? Psicólogo aqui é psicólogo. Né? E no Brasil, por isso que eu falei que no Brasil a gente tem uma outra noção. E aqui no RH você tem uma gama de áreas. Você pode ir para treinamentos, você pode ir para a parte de relacionamentos de empregados, que eles chamam Employee Relations. Você pode ir para a parte de benefícios. Então tem toda uma gama de coisas também que você separa dentro do RH. E o marketing, por exemplo, é igual. Você aqui, quando você pega marketing, a pessoa que faz o marketing digital não é a mesma que vai fazer um plano de marketing, vai fazer uma estratégia de marketing, que vai lançar um produto. Então, empresas como, por exemplo, vou até mencionar nosso querido Washington Oliveto, que se foi recente. Pois é. Que tinha uma empresa que você pegava o cliente, gerava o produto, fazia o lançamento. Isso aqui não existe. É tudo separado. Então, você tem que entender essa estrutura e saber onde que a sua experiência casa. Porque é isso que conta aqui. E isso é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade de entender. Então, por exemplo, eu quero ir para o Reino Unido, eu quero um emprego em X área. Ótimo, você pode conseguir qualificações, etc e tal. Só que se você não tiver experiência prática naquilo, você tem que dar uma maneira de conseguir. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhou anos em RH no Brasil, mesmo sendo psicóloga, ela que pode conseguir dentro do que ela, por exemplo, se ela fazia mais recrutamento, ela vai provavelmente entrar nessa área. Ou se é uma pessoa que trabalhava com saúde, ela pode também seguir naquela área. Mas se é uma pessoa que trabalhava, por exemplo, sei lá, como restaurante, e ela quer dirigir drone, como já aconteceu comigo, se ela não tem experiência naquilo, não adianta ela tirar uma qualificação. Ela precisa arrumar uma maneira de ter. Ela tem que ter experiência prática. Porque aqui conta mais eu tenho a experiência de ter contato com um amigo que é dentista e que virou delivery aqui porque ele não conseguiu entender o processo. É isso. E depois a vida dele seguiu por outro rumo, ele deixou e está tudo bem. Mas traz uma certa decepção, Sim. Porque vamos convir aqui. As pessoas que vêm do Brasil já vêm com certo status. Né? O doutor daqui, o doutor dali, não menosprezando nenhum isso DR. Não é assim. E quando chega aqui, tem que trabalhar em empregos realmente com um nível de salário muito baixo. E isso mexe muito com o psicológico das pessoas. Eu acho que não é nem o salário. Foi bom você ter mencionado isso, porque eu já mencionei isso em outras conversas, e eu até li isso outro dia, que nós no Brasil, e nós de cultura latina, a gente tem uma mentalidade colonial. Então, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa que é daqui, o fato da gente ter entrada de empregado no Brasil. Isso aqui não existe. Por quê? Você trabalhar como limpeza aqui é só um trabalho. É uma fase. É uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço. Basicamente, você não é uma pessoa inferior porque você é delivery ou porque você está na limpeza. Não, você está ganhando dinheiro ali. Entende? Você não é uma pessoa menos qualificada ou menos importante por causa disso. Então, a gente que tem essa dificuldade cultural com isso, fica se achando que tem... Dificulta o entendimento. É mais uma coisa psicológica do que basicamente de cargos, né, a serem direcionados no projeto. Então, por exemplo, vou pegar o caso do seu amigo como exemplo, como dentista. A questão tem lógico, uma sequência de fatos, de processos que ele tem que fazer. Tem que fazer a validação, principalmente sendo na área médica, você tem que fazer a validação do diploma para saber o que falta e se falta alguma coisa. Porque inglês principalmente, né? Porque aí nessa fase você tem que passar por entrevistas, Sim. Tem que fazer, acredito eu, passar em alguma atividade prática de execução Sim. E tudo mais, né? Mas essa que é a questão. Você, por exemplo, como a estrutura do ensino que é diferente, se ele fez, né, vamos supor, fez só um bacharelado no Brasil, ele aqui provavelmente vai ter um certificado de Higher Education, que eles chamam. E ele talvez vai ter que fazer só ou mais um curso, uma especializaçãozinha para montar todo esse quebra-cabeça para entrar, Exato, né? Mas nada impede, por exemplo, dele conseguir um cargo como assistente de dentista, que ele já está usando a habilidade prática dele, Sim. Fez a especialização e já entrou no mercado de trabalho. Entendeu? Então, realmente tentar entender como eu que acredito funciona. Aí que nesse caminho o inglês foi um grande desafio, ele deve ter comido uma mosquinha, porque eu hoje entendo que ele mudou completamente o projeto de vida pessoal e está feliz com isso. Isso que é importante. Mas quem vem e quer realmente trabalhar com a sua profissão,
eu acho que é mais do que louvável você primeiro entender como que funciona no país que você vai residir. Porque é diferente. Porque existe aquelas linhas e linhas e linhas de tudo que tem dentro, né, do site do governo para ser lida, para ser digerida. Você tem que digerir. Ou, caso contrário, contratar um profissional que saiba das leis, que saiba o que está fazendo, para dar essa orientação, né? Quando eu vim morar no Brasil, em Londres, e vim do Brasil, eu já vim orientada por uma profissional daqui, porque eu entendi que meu processo era um pouquinho complicado. Eu casei com meu marido com um nome e aqui meu marido tinha outro nome, ou seja, eu casei com 2 pessoas. Então, por isso a gente veio com essa orientação de uma profissional, né, da parte de migração, né? Porém, se eu não fizesse isso, eu ia ficar rodando e rodando e provavelmente eu teria problemas na hora da minha admissão de documentos aqui, todo esse processo que meu marido tinha como meu sponsor. Então, é importante as pessoas entenderem o que elas querem, né? Sair do plano A para o plano B, sabendo exatamente o que vai acontecer. Você já teve uma experiência onde não só foi trabalhosa, mas foi desastrosa para as pessoas que vieram até você no sentido profissional, ou que não chegaram a concluir, ou que talvez não era bem aquilo que ela estava esperando? Você tem alguma experiência assim dentro da tua jornada? Tenho pelo menos umas 2, até nessa questão de... eu trabalho com alguns advogados de imigração em parceria justamente por causa disso que você falou, porque é diferente, e ainda mais agora depois de tanta mudança, esse ano a gente teve já várias mudanças nas leis de imigração e no que eles chamam de skilled workers. Você tem uma lista de carreiras que você pode aplicar para visto de trabalho aqui no Reino Unido, que antes não era assim. Antes você vinha, você ficava e tal, não sei o que, e depois você... Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Sim. E às vezes é difícil a pessoa entender que não sou eu que estou tentando, assim, olha, não sou eu que estou tentando impedir que você venha. Mas você tem que estar a par de que você, como eu falei, você tem que ter experiência, você tem que seguir a linha correta, você tem que achar um sponsor, a empresa tem que estar legalizada, você tem que, por exemplo, o inglês tem que ter o certificado. E eu já, por exemplo, já tive um caso de contratação, eu faço contratação também, né? Eu faço recrutamento. E eu fiz um projeto de recrutamento ano passado para açougueiros, para uma empresa na Irlanda do Norte, que é uma das profissões que aqui está faltando. No Brasil nós temos vários, só que a diferença, a disparidade cultural que nós temos é enorme, porque o açougueiro aqui é um skilled worker, ele é um cara que ele estudou para fazer aquilo, ele tem toda uma formação. E o nosso açougueiro no Brasil, geralmente... É geração de vou para pai para filho. São pessoas ele não tem um simples. curso Não especificamente. Até pode ter que mas tenha, é raro. Mas nem todos têm essa habilidade, né? Exato. Por aí certificação. Você vai explicar que eu tinha essa dificuldade de fazer o dono da empresa entender que eu falei assim, você não vai achar um açougueiro no Brasil que fale inglês. Isso não existe. E aí ele vai ter que pagar uma prova de IELTS que é R$1.500, que é mais do que o salário dele. Não vai funcionar. Então eu cheguei a fazer entrevistas, tradução de entrevista, do açougueiro sentado no ponto de ônibus com a camiseta de político. Porque essa é a nossa realidade no Brasil. E no final das contas, um pouquinho, não deu certo. vamos voltar essa fita. Você fazia reunião com as pessoas lá no Brasil ainda, para que você pudesse entender se ela tinha ou não condição de vir para cá para trabalhar aqui. Para contratar os açougueiros para vir trabalhar aqui. Que coisa interessante. Exatamente. Então, um desafio também, total, né? Porque aí você tem que fazer, você trabalha com a esperança e a motivação daquela pessoa que está lá querendo uma vida melhor e o cara que é dono de um frigorífico enorme no norte da Irlanda e não entende a disparidade com que ele está lidando. E ele me falava, eu não preciso nem que o cara, que o funcionário fale um inglês fluente. Ele só precisa entender a ordem. Ele falou assim, eu entendo isso. Só que o governo vai pedir que ele faça um certificado de IELTS pro visto. E aquela pessoa ali... tudo tá na lei também, tá na né? lei, ele não passa sem o seu certificado. Então, como é que você vai querer que aquela pessoa que às vezes mal fala o português... Verdade. Vai fazer uma prova de IELTS que não é fácil? Não é mesmo? Entende? Então, essa foi uma das coisas que, no final das contas, foi muito difícil a gente conseguir gerenciar e foi mais fácil contratar dentro do Reino Unido com muita dificuldade e depois das Filipinas, mas isso é outro caso. E já aconteceu justamente nessa questão de você pesquisar a sua área... de eu ter uma amiga que virou amiga, claro. Ela voltou para a área dela, que era marketing, e descobriu que não era nada daquilo que ela gostou. Ela falou assim, não é nada disso que eu quero, porque ela teve uma empresa de marketing no Brasil, dessas que
fazem projetos e tal, eventos e tal. Que tem todo o sistema num só, né? Exato. Toda uma engrenagem no mesmo lugar, No né? mesmo lugar. E aí, quando ela chegou, é uma pessoa muito criativa, e ela foi trabalhar com marketing e não deu certo. Ela percebeu que não era aquilo. Mas foi uma coisa boa, porque depois de um certo tempo, ela usou essa habilidade dela para fazer uma outra coisa. Ela percebeu que a vida dela tinha mudado. E ela foi mãe e tudo mais, ela tinha morado na Itália também. E ela hoje é design de interiores. Então ela usou a criatividade que ela tinha no marketing. Totalmente. Ela já estava com a faca e o queijo na mão. Exatamente. Ela muito hoje interessante. design de interiores. Vamos lá, falando de entrevistas, como você trabalha, né, entrevistando, recrutando, quais são os erros mais comuns que o brasileiro comete quando ele está fazendo uma entrevista aqui no Reino Unido? Bom, a primeira coisa seria não se preparar para a entrevista e a gente, por ter essa cultura de que o recrutador vai guiar a gente muito mais, você não se preparar é terrível, porque você vai ser feito perguntas que você não vai conseguir responder, por causa daquilo que eu estava falando, de você ter que entender numa outra língua, ter que lembrar o que você vai falar, lembrar da maneira correta, traduzir de volta, isso é muita coisa. E se você pegar um recrutador que é experiente, você vai conversar com a pessoa vai te fazer as perguntas, você vai responder e não vai sentir que respondeu. Então, você não vai acabar não indo bem na entrevista. Então, várias vezes a gente pega pessoas e fala assim, você foi à entrevista, como é que foi? Não sei, fiquei lá batendo papo. Tenha certeza que a pessoa te fez as perguntas que ela queria fazer e você não percebeu, porque é uma pessoa que geralmente tem mais people skills do que outra. Então, não se preparar e não pensar realmente no que você quer dizer com a sua experiência. Você tem que, tipo assim, eu faço esse trabalho de pesquisar junto, o que a empresa quer, quais são os core values da empresa, porque você tem que casar isso, né? Você tem que, se você é uma pessoa, por exemplo, se você é vegano, você não vai trabalhar numa empresa que vende carne, entende? São coisas que você tem que saber dizer, não porque bate isso nem vai com a refletir, condição pessoal, né? Exato, isso vai refletir muito no seu comportamento até depois de você começar a trabalhar. E quando você fizer a entrevista, isso vai aparecer também, porque são traços de personalidade e preferências que a gente tem e a pessoa vai perceber. Então, não se preparar, não pesquisar a empresa, você tem que pesquisar a empresa, porque outro dia alguém me perguntou isso, a pessoa, no final da entrevista, a pessoa me perguntou se eu tinha alguma pergunta para ela. Você acha importante isso? Eu falei assim, acho, porque se você não fizer pelo menos uma pergunta, a pessoa vai entender que você não fez o seu dever de casa. Você não tá interessado. Você tem que demonstrar interesse naquilo. Entendeu? Você não fez a lição mesmo, não né? Não fez. Então, por exemplo, o que é importante para aquela empresa? E um monte de empresas hoje em dia, principalmente, tem programas de voluntariado, programas de charity, porque isso está muito dentro do core values das empresas. Sustentabilidade, que é um tema enorme aqui. Ler o site da empresa e ver o que tem mais a ver com eu costumo dizer que ler a cartilha nunca é demais, né? Nunca é demais. Saber um pouquinho, às vezes, da pessoa com quem você está fazendo a entrevista, às vezes é legal, porque isso Mas é é possível saber quem vai entrevistar e um pouquinho do que ela... Não, é óbvio que não vai ser a vida pessoal dela. É um truquezinho. Geralmente você recebe antes, né, um e-mail, uma confirmação de quem são as pessoas que estão te entrevistando. Previamente. E geralmente você tem uma pessoa do RH e uma pessoa que vai estar no teu departamento, geralmente a pessoa que vai ser o seu chefe. LinkedIn. Entra no LinkedIn e quem é a pessoa. O universo do LinkedIn, para quem quer entrar no mercado de trabalho, é essencial. Não só mercado de trabalho, mas qualquer coisa profissional, principalmente Reino Unido e Europa, você tem que ter. Parece uma reverência de radar ali dentro, né? Isso também você trabalha. Trabalho. Vai no LinkedIn, não precisa conectar com a pessoa, mas vê quem ela é. Porque eu já tive casos de pessoas conseguirem se identificar e fazer aquele rapport, que a gente chama que é o contato, né? A conexão com o entrevistador, porque por acaso tinham estudado numa escola na mesma rua, sei lá, em Bolton. Você tá de brincadeira. Entende? É muita coincidência, né? É coincidência, mas às vezes a pessoa gosta de arte. Menciona alguma coisa sobre arte no que você está falando. Porque você vai atiçar isso. Essa preparação ajuda muito a relaxar a conversa de um modo geral, mas trazer um pouco mais de contato em relação ao processo. Interessante isso que você falou, né? Chegar atrasado. Jamais. Isso aí é uma coisa que o brasileiro tem bastante, né? Chegar atrasado não é legal. E não saber se comportar mesmo, de falar alto ou falar demais. E por isso que é importante você se preparar, porque se você ficar falando demais, você
arrasta aquilo e vai Eu acho que focar numa quando coisa fala que não é demais importante. também se perde. Se perde. É muito comum, quando você fala muito, você se perder do tema também. E isso demonstra, inclusive, que você não se preparou. Porque você tá falando um negócio ali, saiu, né, desandando, e não tá muito preparado para aquele momento. E quanto mais alto for o seu cargo, mais isso vai ser notado. Porque um gerente que não sabe lidar Claro, acredito que com falar com as pessoas... quanto maior é o nível de trabalho a ser recrutado, mais exigências tem essa pessoa no processo, né? E mesmo quando você está no cargo de entrada, se você não está muito tranquilo com o seu inglês, não é problema. Porque se a pessoa está te entrevistando, principalmente se for Londres, onde 90% das pessoas não são britânicas, não são nativas falando de inglês, ela vai entender. Quando eu comecei a trabalhar aqui, como eu falei, eu fiz várias entrevistas, eu escolhi o trabalho que eu queria. E o trabalho que eu escolhi, eu falei um palavrão na entrevista, que eu não sabia que era palavrão. Oi, como é que é isso? Conta essa história pra gente. Eu Babado, esse falei babado. Um palavrão, eu contei uma história de um hóspede que estava muito chateado, irritado com uma situação, e eu usei uma palavra que eu não sabia que eu não podia usar. Uma palavra feia que não caberia nessa entrevista. Não poderia ter falado. E depois, assim, meses depois, é que a minha diretora de RH comentou comigo. Ela, não, porque inclusive você usava a palavra. Eu falei... Quando você foi recrutada para esse lugar? Até onde eu trabalhei 7 anos, meses depois ela mencionou pra Gente, que mim loucura. que eu falei um palavrão. E tava lá, eu fiquei 7 anos, fui assistente executiva. Isso não desabonou você, não. Mas talvez aí quem recruta também entende que essa colocação você fez, talvez não intencional, como de fato não foi. Mesmo. E contando a história, deu para perceber Gente, que virou piada depois. Virou piada. Você como mulher lida com vários homens, já trabalhou em segmentos onde a maioria dos homens... Hoje, como que você se coloca observando a situação profissional que você tem? Eu estou te colocando numa saia justa aí. Tá, não. Mas define isso pra gente, porque a mulher ainda não tem o seu lugar como ela deveria. Você acha que ela tem aqui no Reino Unido ou não? Bom, eu acho... É para causar polêmica. Então, eu não sou uma pessoa totalmente feminista porque eu acho que a gente não pode separar só em homens e mulheres. Eu acho que a gente tem que dizer ser humano. Tá. O ser humano é capaz de qualquer coisa. Tá? É lógico que a gente tem forças e fraquezas ligadas também à nossa Constituição e tudo mais, mas você pode trabalhar isso. E por acaso aqui no Reino Unido, pelo menos até os últimos 2 anos, sempre foi um lugar muito mais mulher. Nós tivemos aqui no Reino Unido dinastias, vamos dizer assim, ligadas a mulheres, onde a rainha sempre foi a dona da casa. Por quê? Sempre botou o pé na porta, né? Vamos dizer assim, porque de fato ela tinha a presença dela, independente de qualquer coisa. Foi a rainha Vitória, foi a outra rainha Elizabeth. Então, o Reino Unido ainda é um lugar muito que promove Margaret muitas mulheres. Thatcher também, né? Margaret Thatcher e tudo mais. Então, o que acontece? Você vê, por exemplo, quando você entra nas lojas de departamento, o primeiro andar é sempre só mulher. Os outros, aí você vai ter... Você sabe que eu não tinha observado isso? Aí o outro você tem um andar que você aglomera homem, criança e casa. Tipo assim, fica aí vocês. Fica aí. Então, eu sempre senti, e aqui foi uma coisa que eu vivi, eu trabalhei para mulheres gerentes gerais de hotéis aqui. Hoje em dia, a VP do Reino Unido, da rede onde eu trabalhava, que é a maior rede de hotéis do mundo, é uma mulher. E ela tem uma equipe de 10 mulheres trabalhando com ela. Então, eu não vejo dessa forma, e eu nunca vi. Eu acho que é por isso que eu nunca me adaptei ao Brasil. Para mim, sempre foi uma coisa muito mais... Eu sei que eu consigo mais, principalmente fora do Brasil, porque a nossa cultura atrapalha um pouco isso. Você acha, então, que tudo começa da parte cultural do Brasil? Eu acho. Isso é uma verdade, né? Aqui você não sentiu esse impacto. Maravilha, isso já é uma grande oportunidade. E eu posso te dizer isso, que tem uma diferença muito grande de Portugal, por exemplo. Em Portugal eu tive esse problema de ser discriminada por ser mulher e brasileira. Eu ia falar, porque a parte da imigração já é complicado. E aqui, não querendo posicionar nada em relação ao país. Acontece. E eu tive... Tanto meu marido teve outros problemas com discriminação cultural também, mas eu tive uma situação de que eu estava fazendo uma entrevista num hotel no centro de Lisboa e eu estava no meio de responder a pergunta e o cara olhou para mim e falou assim, sabe por que você não vai conseguir essa vaga? Foi, tipo, né, quebrado assim. Ele falou assim, você tá vendo aquele garoto ali? Tinha um garoto assim, 10 dele no canto. Eu falei, o que tem? Ele falou assim, sabe por que ele vai conseguir a vaga e você não? Eu falei, não, porque ele é homem e ele é português. Assim, na lata? Na lata. Eu fiquei tão quebrada que eu falei assim, não entendi.
Ali é puro racismo. Na minha cabeça, não foi nem o fato de você ser mulher. Racismo, puro. Teve muitos problemas com uma situação com brasileiros que aconteceu uns anos antes, então tinha uma misconception, né, em relação a isso. Não estava certo, não estava, mas eu aqui nunca tive esse problema. Eu aqui nunca fui preterida por ser mulher. Jamais. Pelo contrário, eu lembro que quando eu engravidei, o meu chefe era um diretor de vendas, ele falou assim, e eu tava nervosa e tal, não sei o quê. Ele falou assim, imagino, fica tranquila, porque você sabe que eu, por experiência, ele tinha um filho, assim, sei que uma mulher, depois que ela tem filho, ela consegue fazer muito mais do que quando ela não tem. Nossa, ele me disse isso. Sim. E ele era um cara de York. Mas não deixa tem eu como te ser falar uma coisa, vamos combinar aqui. O homem que tem convicções femininas, ele dá uma abertura para o universo feminino absurda. Porque tem muitos homens assim, tapados, e que tem uma visão muito masculina da vida. Mas tem mulher que também tem, essa que é a questão, entendeu? A gente tem muitas mulheres que elas também têm essa visão e elas também permitem que isso aconteça dentro da casa delas por questões culturais, até porque nunca pensou naquilo. Porque, assim, coisas que a gente avisou. Mas isso é trabalho de mulher, isso é trabalho de homem dentro de casa. Eu jamais faria um negócio desse. Porque dentro da minha casa nunca foi assim, no sentido de que, tipo assim, meus pais se separaram cedo. Meu pai tem um pouco essa visão. Meu pai também tinha. Mas meu pai, super imperativo. Ele rola de tapa na cara de vez em quando. Porque a gente dá uma sacudida nele. Adorei. Mas, por exemplo, eu cresci com o meu padrinho, que é uma pessoa maravilhosa. Ele era quem cozinhava na casa. E minha tia não. Eu não cozinho na minha casa? Eu também não, quem cozinha é meu marido. Gente, eu acho maravilhoso. O homem cozinhar, eu sou péssima de cozinha. E o homem que coordena a cozinha, ele tem muito mais detalhes e riquezas de coisas na cozinha, porque ele vai com aquele capricho, ele vai olhar, ele vai saber se está fazendo certo. A gente volta numa outra questão. A maioria dos grandes chefes de cozinha históricos, como Alain Ducasse, são homens. São. Então, tipo assim, onde é que está o problema? Essa coordenação motora fina cria muita essa relação com a mulher, porque são coisas de detalhes que, se o homem tem essa vivência, ele tem toda uma experiência dali para frente, até para relacionamento, para tudo. Quando você se relaciona com outra pessoa, independente se ele é homem, se é mulher, o que seja, é você casar dois potenciais que você tem que entender o que funciona para um e o que não funciona para o outro. Claro. Então, é a mesma coisa tipo, lá em casa. Se meu marido fala assim, não, você vai cozinhar, foi o que eu falei, vai morrer todo mundo de fome, porque eu queimo pipoca de micro-ondas. Ai, não, pelo amor de Deus, eu acho que eu sou um pouquinho melhor que você, Thaís, por favor. Eu não gosto de cozinhar. Eu sei cozinhar, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer, então a gente troca, porque sim, assim, sim. E deu certo. Assim, eu não vou ficar fazendo as coisas em casa porque eu não sou empregada de ninguém. Ponto. Eu penso também, Thaís, mudando um pouquinho para esse projeto de casal, falando aí da divisão de tarefas. Uhum. Tem muito a ver com a maturidade do homem também. Ou você acha que tem a ver também com a forma como a mulher conduz isso no relacionamento? Eu acho que a maturidade dos dois. Tem que ser duas pessoas trabalhando juntos. E isso se reflete no mercado de trabalho, quando você está trabalhando. E é por isso que aqui funciona. Porque, por exemplo, quando teve a Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram que ir trabalhar. Rainha Elizabeth consertava carro, gente. Não é uma coisa tipo assim, com certeza. Entende? Então isso se reflete no fato de que, tipo, não é porque você, vamos colocar um jargão, usa saia, que você não é eficiente. Sim, não tenha dúvida. E eu vi isso acontecer muitas vezes aqui. Bom, agora, para a gente entender um pouquinho como que funciona essa questão da mulher no mercado de trabalho, já que a gente está, né, criando esse link. Você acredita que aqui é mais respeitoso o homem para com a mulher dentro do mercado de trabalho, ou existe esse assédio como muito acontece no Brasil? Não, porque aí você entra até numa questão cultural, porque aqui você não tem essa questão de assédio. Eu vi pouquíssimas vezes isso acontecer, até por uma questão dessa questão de que as mulheres se impõem muito mais aqui. Uhum. E você vê isso até na noite. As mulheres aqui, elas saem à caça. Às vezes, os homens são os bananas. Eu já tive essa experiência, não foi nada legal, não, viu? Eles são os bananas. A gente quase bate na cara dos caras, né? Quase que esfrega mesmo. Porque as mulheres têm essa autonomia aqui. Sim. Elas escolhem. Elas têm um controle, vamos dizer assim. Então, isso se reflete no resto também, sabe? E você vê que aqui você tem... Eu acho que agora, eu não vou me lembrar o número, mas quase metade... 50% dos cargos de CEO no Reino Unido são mulheres. Isso já há muito tempo. Isso é um número bom e grande, por sinal. Mudou, lógico, depois do Brexit, da pandemia, porque é aquela mistura, mas
não é uma coisa incomum você ter mulheres liderando, mulheres fazendo as coisas, porque elas entendem dessa maneira. Você não é, foi o que eu falei, não é a saia, é o fato de, tipo, quem é você como pessoa, quem é você como profissional, o que você traz pra mesa. Eu acho que funciona de uma maneira muito mais quem é a pessoa do que o resto. E quanto mais pro norte, de forma geral, da Europa, você vai ver isso, porque Suécia não tem isso, Finlândia você não tem isso, você tem muito mais essa questão de parceria, e isso se reflete em outras coisas, como licença maternidade, licença paternidade, muito mais. Com certeza. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Gostaria de ter você mais vezes aqui. Eu sei que seus temas são bem polêmicos. Se a gente buscar e cavar isso aí, a gente vai achar. Vou esperar você no próximo podcast. Iremos.